Olá, na aula de hoje vamos falar sobre o processo adquirir recursos. Adquirir recursos é o processo de obter membros da equipe, instalações, equipamentos, materiais, suprimentos e outros recursos necessários para concluir o trabalho do projeto. Como principal benefício, tem-se definir e orientar a seleção de recursos e designá-los para as respectivas atividades. Este é um processo que é realizado periodicamente ao longo do projeto conforme necessário. Os recursos necessários para o projeto podem ser internos ou externos à organização executora do projeto. Os recursos internos são adquiridos a partir de gerentes funcionais ou de recursos. Os recursos externos são adquiridos por meio dos processos de aquisições. A equipe de gerenciamento do projeto pode ou não ter controle direto sobre a seleção dos recursos, devido a acordos de negociação coletiva, uso de pessoal subcontratado, ambientes de projeto em estrutura matricial, relações hierárquicas internas ou externas ou outras razões. É importante que os seguintes fatores sejam considerados durante o processo de mobilização dos recursos do projeto. O gerente do projeto ou a equipe do projeto deve negociar com eficácia e influenciar as outras pessoas que estejam em uma posição de fornecer os recursos físicos e de equipe necessários para o projeto. Deixar de mobilizar os recursos necessários para o projeto pode afetar os cronogramas e orçamentos, a satisfação do cliente, a qualidade e os riscos do projeto. Recursos ou capacidades insuficientes podem reduzir a probabilidade de sucesso e, no pior cenário, resultar no cancelamento do projeto. Se os recursos de equipe não estiverem disponíveis devido a restrições, como fatores econômicos ou designações para outros projetos, o gerente do projeto ou a equipe do projeto pode precisar designar recursos alternativos, talvez com diferentes competências ou custos. Recursos alternativos são permitidos desde que não ocorra a infração de requisitos jurídicos, regulatórios, obrigatórios ou outros critérios específicos. Esses fatores devem ser considerados e contabilizados nas etapas de planejamento do projeto. O gerente do projeto ou a equipe de gerenciamento de projetos deverá documentar o impacto de qualquer indisponibilidade de recursos necessários no cronograma, no orçamento, nos riscos, na qualidade, nos planos de treinamento e nos outros planos de gerenciamento de projetos. As entradas para o processo adquirir recursos são o plano de gerenciamento do projeto, composto do plano de gerenciamento dos recursos, plano de gerenciamento das aquisições e linha de base dos custos. Os documentos do projeto, composto pelo cronograma do projeto, calendário de recursos, requisitos de recursos e registro das partes interessadas. Os fatores ambientais da empresa e os ativos de processo organizacionais. Como técnicas e ferramentas neste processo, temos a tomada de decisões, com análise de decisão envolvendo critérios múltiplos, as habilidades interpessoais e de equipe, focando a negociação, a pré-designação e as equipes virtuais. E como saídas, temos as designações de recursos físicos e da equipe do projeto, calendário de recursos, solicitações de mudanças, atualizações no plano de gerenciamento do projeto, tanto no plano de gerenciamento de recursos quanto na linha de base dos custos, atualizações de documentos do projeto em relação ao registro de lições aprendidas, cronograma do projeto, estrutura analítica dos recursos, requisitos de recursos, registros dos riscos e das partes interessadas. Temos também as atualizações nos fatores ambientais da empresa e nos ativos de processos organizacionais. Aqui também vamos detalhar as atividades que estão marcadas na cor azul. O plano de gerenciamento de aquisições contém informações sobre recursos que serão adquiridos externamente ao projeto.
Inclui informações sobre como as aquisições serão integradas com outros trabalhos do projeto e partes interessadas envolvidas na aquisição desses recursos. Os fatores ambientais da empresa que podem influenciar o processo adquirir recursos incluem informações existentes sobre os recursos organizacionais, incluindo disponibilidade, níveis de competência e experiência anterior para recursos de equipe e custos dos recursos, as condições de mercado, a estrutura organizacional e a localização geográfica. Os ativos de processos organizacionais que podem influenciar o processo de adquirir recursos incluem políticas e procedimentos para adquirir, alocar e designar recursos para o projeto e os repositórios de informações históricas e lições aprendidas. As técnicas de tomada de decisão que podem ser usadas no processo de adquirir recursos incluem a análise de decisão envolvendo múltiplos critérios. Critérios de seleção com frequência são usados para selecionar recursos físicos de projeto ou a equipe de projeto. Usando uma ferramenta de análise de decisão envolvendo múltiplos critérios, são desenvolvidos e usados critérios para avaliar ou pontuar recursos potenciais. Por exemplo, escolher entre recursos da equipe interno e externo. Os critérios são ponderados de acordo com sua importância relativa e os valores podem ser alterados para diferentes tipos de recursos. Alguns exemplos de critérios de seleção que podem ser usados são disponibilidade. Então, verificar se o recurso está disponível para trabalhar no projeto dentro do prazo exigido. O custo. Verificar se o custo de acréscimo do recurso está dentro do orçamento recomendado. Capacidade. Verificar se o integrante da equipe fornece as competências necessárias para o projeto. Alguns critérios de seleção que são exclusivos para recursos de equipe são a experiência, então verificar se os membros da equipe têm a experiência relevante que contribuirá para o êxito do projeto. O conhecimento, considerar se os membros da equipe possuem conhecimento relevante sobre o cliente, implantação de projetos semelhantes e nuances no ambiente do projeto. As habilidades, determinar se os membros da equipe têm as habilidades relevantes para usar uma ferramenta de projetos. A atitude, determinar se o membro da equipe possui a habilidade de trabalhar com outras pessoas em uma equipe que seja coesa. Fatores internacionais, considerar a localização, o fuso horário e as habilidades de comunicações dos membros da equipe. Uma habilidade interpessoal e de equipe que pode ser usada neste processo inclui a negociação. Muitos processos precisam negociar os recursos necessários. A equipe de gerenciamento de projeto poderá precisar negociar com gerentes funcionais para garantir que o projeto receba os melhores recursos possíveis no período de tempo necessário e até que suas responsabilidades estejam concluídas. Com outras equipes de gerenciamento de projetos na organização executora. Então, designar de forma apropriada ou compartilhar recursos escassos ou especializados. Com organizações e fornecedores externos. Fornecer recursos físicos ou de equipe apropriados, escassos, especializados, qualificados, certificados ou outros recursos específicos. É necessário dedicar atenção especial ao negociar políticas, práticas, processos, diretrizes, normas jurídicas e outros critérios com partes externas. A capacidade da equipe de gerenciamento do projeto pode influenciar outras pessoas, tem um papel importante na negociação da alocação de recursos, assim como as políticas das organizações envolvidas. Por exemplo, convencer um gerente funcional sobre a alta visibilidade do projeto pode influenciar o gerente a atribuir os melhores recursos a esse projeto, em comparação com projetos concorrentes. Quando os recursos físicos ou de equipe para um projeto são determinados com antecedências, eles são considerados pré-designados.
Essa situação pode ocorrer se o projeto é resultado de recursos específicos sendo identificados como parte de uma proposta competitiva, ou se o projeto depende dos conhecimentos especializados de pessoas específicas. A pré-designação também pode incluir os membros da equipe que já foram designados nos processos de desenvolver o termo de abertura do projeto ou em outros processos antes que o plano de gerenciamento dos recursos inicial fosse concluído. O uso de equipes virtuais cria novas possibilidades de mobilizar membros da equipe do projeto. As equipes virtuais podem ser definidas como um grupo de pessoas com um objetivo compartilhado que desempenham seus papéis com pouca ou nenhuma interação pessoal. A disponibilidade de tecnologias de comunicação como e-mail, audioconferências, mídias sociais, reuniões pela internet e videoconferências viabilizou as equipes virtuais. O formato de equipe virtual possibilita formar equipes com pessoas da mesma organização que moram em áreas geográficas dispersas, acrescentar expertise especial a uma equipe de projeto, mesmo quando o especialista não está na mesma área geográfica, incorporar funcionários que trabalham em escritórios residenciais, formar equipes com pessoas que trabalham em turnos, horários e dias diferentes, incluir pessoas com limitações de mobilidade ou incapacidades, implementar projetos que teriam sido adiados ou cancelados devido aos custos de viagens e economizar a despesa de escritório e todos os equipamentos físicos necessários para seus funcionários. O planejamento das comunicações torna-se cada vez mais importante em um ambiente virtual. Poderá ser necessário um tempo adicional para definir expectativas claras, facilitar as comunicações, desenvolver protocolos para solucionar conflitos, incluir pessoas no processo decisório, entender diferenças culturais e compartilhar o crédito pelos êxitos. Como saídas deste processo, temos a designação de recursos físicos. A documentação das atribuições de recursos físicos registra os materiais, equipamentos, suprimentos, locais e outros recursos físicos que serão usados durante o projeto. A designação da equipe do projeto registra os membros da equipe, suas funções e responsabilidades no projeto. A documentação pode incluir um diretório da equipe do projeto e inclusão de nomes no plano de gerenciamento do projeto, como nos organogramas e cronogramas do projeto. Ainda como saídas, temos as atualizações dos fatores ambientais da empresa. E os fatores que são atualizados são a disponibilidade de recursos da organização e quantidade dos recursos consumíveis da organização que tenham sido usados. Os ativos de processos organizacionais que são atualizados como resultado do processo adquirir recursos incluem a documentação relacionada com a aquisição, atribuição e alocação de recursos.